A paz do Senhor, meus irmãos, que estamos mais uma vez para mais uma aula pelo CTADALP, Centro de Teologia das Assembleias de Deus de Abreu e Lima, e dando continuidade ao módulo Síntese do Novo Testamento. Hoje a gente estará falando sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Essa carta ela tem assuntos importantíssimos para o bom andamento dos trabalhos nas igrejas. É um padrão que foi na sua época, logo no primeiro século da nossa era, mas que tem sua validade e tem ajudado bastante os cristãos a entenderem como cultuar a Deus com decência e com ordem. Essa carta ela traz bastantes temas importantes, dentre os quais a gente pode destacar desordens na igreja, traz sobre os dons espirituais, o capítulo do amor, que é o capítulo 13, né? A importância da ressurreição, ou a esperança da ressurreição, que é o capítulo 15, dentre outros assuntos. Quando Paulo escreveu essa carta aos Coríntios, essa primeira carta, ele estava em Éfeso, né? Éfeso ficava numa distância de aproximadamente 440 quilômetros de Corinto, e isso está lá no capítulo 16, verso 8. Temos também que Corinto era uma cidade portuária, ou seja, uma cidade onde recebiam bastantes visitantes, e por isso ela se destacava, né, primeiramente por ter sido a capital da Acaia. A Acaia era uma importante província romana. Depois, porque por ser muito visitada, ela era destacada pela sua riqueza, pelo seu luxo, mas também pela sua imoralidade. A cidade era bastante habitada, tinha aproximadamente 300 mil cidadãos e 460 mil escravos habitando naquela cidade. E pelo menos isso na época de Paulo. Havia um teatro que comportava 14 mil pessoas sentadas, e nessa cidade haviam aproximadamente 1000 prostitutas cultuais, no grego eriodouloi, que elas serviam no templo de Afrodite, deusa do amor, né? E viver em Corinto, para se ter uma ideia da fama dessa cidade, viver em Corinto significava adotar uma vida de imoralidade sexual e de embriaguez. Então essa era a fama de Corinto. Um grupo de irmãos foram enviados de Corinto a Éfeso para consultar Paulo sobre diversos assuntos, né? E Paulo ele responde exatamente através dessa primeira carta aos Coríntios sobre os questionamentos feitos, né? Primeiramente, Paulo ele inicia sua carta no capítulo 1 agradecendo a Deus pela vida dos coríntios, né? Por serem uma igreja abundante, abençoada nos dons espirituais. Porém, ele já no versículo 7 em diante, ele já começa a mostrar sobre a imaturidade dessa igreja, porque era uma igreja que alimentava bastante facções, divisões de grupos e intriga entre irmãos. Então, mesmo com a abundância de dons, ainda assim aquela igreja tinha a atitude de criança, de meninos na fé, pessoas que brigam por qualquer coisa. Além do que, alguns gregos eles se gloriavam da própria sabedoria humana e chegavam ao ponto até de interpretar o evangelho filosoficamente, né? E ao ponto de que Paulo ele diz, olha, é loucura para os que perecem. Ele até cita lá no versículo 22 do capítulo 1, de que os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas a cruz de Cristo é poder de Deus para a salvação dos que creem. Está lá no versículo 18, ou seja, o evangelho está acima de tudo isso, em cima da sabedoria humana. E Paulo ele ainda dá mais uma ênfase nesse sentido de que Deus escolheu as coisas vis desse mundo, as coisas desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Está no versículo 28 do capítulo 1, exatamente para que ninguém se glorie. Então, aquela igreja ela tinha esse problema de que muitos irmãos ali se gloriavam de sabedoria humana. E Paulo ele mostra exatamente de que o evangelho, a cruz de Cristo, ela vai muito além da sabedoria humana. E exatamente quem recebeu essa graça é quem teve a humildade desse desconhecimento, ou dessa busca de conhecimento filosófico, e procurou crescer no conhecimento espiritual.
O capítulo 2, Paulo ele começa a falar sobre a sabedoria de Deus. Então ele já faz um contraste aqui entre sabedoria de Deus e sabedoria humana. E mostra que a sabedoria de Deus vai muitíssimo além do que a capacidade humana pode alcançar. E aqui Paulo destaca pelo menos 3 tipos de pessoas. Ele destaca o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. O homem natural é o homem nascido em seu estado de inocência. O homem carnal é o homem não regenerado, que vive em pecados. E o homem espiritual é o homem nascido novamente, é o homem, como se diz, pneumáticos. Esse homem ele é um homem regenerado. Então Paulo ele explica a diferença, principalmente entre o homem carnal e o espiritual. O carnal não discerne nada, o homem espiritual discerne tudo e por ninguém é discernido. Ou seja, Paulo ele destaca mais uma vez de que a sabedoria humana relacionada ao evangelho, ela não tem esse valor, não tem seu valor porque evangelho é coisa de Deus, é coisa espiritual. No capítulo 3, Paulo ele mostra mais uma vez a carnalidade e a infantilidade da igreja de Corinto, né? Porque exatamente Paulo diz, olha, eu queria me dirigir a vocês como a espirituais, mas vocês são carnais. Está logo no versículo 1 do capítulo 3. Vocês ainda são meninos, no sentido de que menino briga por qualquer coisa, né? Então Paulo ele tem essa ênfase mostrando exatamente de que essas brigas, essas facções, essas divisões, elas não são sinal de maturidade espiritual, e sim de meninice, e sim de carnalidade. Paulo fala sobre também com relação à unidade dessa construção ou desse objetivo do evangelho, e que ninguém tem direito, como edifício de Deus, fundamentado em Cristo, de mudar a essência do evangelho, ou de fazer alterações, ou de agir de conta própria. Ele até fala nesse capítulo 3, sobre a qualidade do que se faz para Deus, que a obra seja de ouro, prata e pedra preciosa, ou de madeira, feno e palha, quando o fogo é quem vai julgar a obra de cada um. Quando diz que as obras poderiam ser queimadas, mas o tal seria salvo, na realidade esse fogo aqui não está falando no mito de purgatório, que está falando exatamente galardão pelas obras. Lembrando que são coisas distintas. A salvação ela independe do galardão. A salvação é pela graça. O galardão é pelo que você fez, pelas obras. Tá? Então há distinção nisso. Por isso que a Bíblia diz, ainda que sua obra se queime, contudo o tal será salvo, se for crente de verdade. Né? Fala também sobre sermos templos de Deus, né? E que não podemos, como templos de Deus, suprimir a glória de Deus por egoísmos humanos, já que tudo pertence a Deus. Está lá no versículo 23, a síntese do argumento de Paulo é exatamente esse. Não adianta buscar glória humana, buscar crescimento no sentido de soberba, porque tudo pertence a Deus. No capítulo 4, Paulo se declara mais uma vez que como ministros de Cristo, cada um deve ser fiel, né? Sabendo que no tempo certo Deus julgará todas as coisas, inclusive as coisas escondidas. Ou seja, tudo que está sendo feito, irmãos, se é para Deus, se é na obra de Deus, descanse, porque Deus ele tem visto tudo. A Bíblia fala sobre o livro das obras em Apocalipse. Então, nesse sentido, Paulo ele mostra exatamente a exigência de fidelidade individual de cada crente. No mesmo capítulo 4, verso do 6 ao 21, Paulo ele critica a soberba de alguns cristãos em Corinto, né, devido a eles se gloriarem no sentido de terem recebido os dons espirituais e por isso já se achavam fartos, ricos e reinantes. Reinantes aqui pode ser interpretado como até donos da igreja, né? Está no versículo 8. Ou seja, Paulo aqui ele combate esse pensamento de soberba humana, de que porque alguém recebeu um dom se torna mais importante do que os outros. Ele mostra exatamente que o verdadeiro evangelho não produz glórias humanas, e sim sofrimentos e perseguições. Ele faz um elenco de situações
um paradoxo entre ele preferir sofrer para que a igreja de Corinto ou os novos crentes sejam edificados, está do versículo 9 ao versículo 13. E que o evangelho que Paulo pregava não consistia apenas em palavras sem efeitos, mas em poder de Deus, está no versículo 20. Enquanto aqueles cristãos queriam apenas se gloriar em palavras por terem recebido algum dom, Paulo demonstrava a autoridade do evangelho em sua própria vida, pela operação, do Espírito Santo de Deus no trabalho de Paulo. O capítulo 5, ele vai falar sobre um caso de incesto na igreja de Corinto, ou seja, um homem tinha relação com a sua própria madrasta, com a mulher do seu pai, né? E nesse sentido, a igreja não disciplinou. Antes, ela até se orgulhava de ter a mente aberta, a mente arejada por aceitar tal situação. E Paulo ele fala severamente sobre isso, ao ponto de que a recomendação é que aquele elemento que estava agindo nessa situação, ele fosse entregue a Satanás. O que é que esse termo significa? Significa ser expulso da comunhão da igreja, para que através dessa expulsão ou do domínio de Satanás na vida de alguém que se desvia, ou a pessoa possa até se arrepender novamente, gerar um arrependimento e lembrar-se de a vida que tinha na igreja e agora a vida que o mundo proporciona, né? A igreja, ela como casa de Deus, ela sempre tem alimento espiritual. O outro objetivo também dessa expulsão ou de ser entregue a Satanás, ou ser excluído do rol de membresia, era exatamente para que a influência dessa pessoa que estava sendo apadrinhada na igreja não pudesse atingir os demais crentes. Ou seja, temos no versículo 13, e já que a igreja é santa, ela não pode se associar nem com devassos, nem com avarentos, nem com idólatras, nem com maldizentes, nem beberrões, nem roubadores, dentre outras listas. Essa lista a gente encontra no versículo 11. Pessoas que se dizem cristãos, mas que na realidade são iníquos, são ímpios, travestidos de cristãos, e a igreja não pode fazer aliança nem apadrinhar esse tipo de gente. Paulo ele bate muito de frente com isso, porque é como ele diz, um pouquinho só de fermento leveda toda a massa. Ou seja, uma pessoa só nessa situação apadrinhada numa igreja dá motivo para que os demais queiram seguir esse caminho, já que não houve punição nem exposição do pecado para arrependimento. Capítulo 6, verso de 1 a 8, Paulo vai falar sobre demandas judiciais. Aqueles irmãos que pregavam o amor ao próximo, agora estavam indo a tribunais, e tribunais de não crentes, tribunais de infiéis, para julgar assuntos relacionados a litígios entre irmãos. E Paulo ele vai dizer exatamente o seguinte, que a igreja vai julgar um dia o mundo, a igreja vai julgar até os anjos, está no versículo 3 do capítulo 6, quando na realidade esses anjos que a igreja vai julgar, claro, são os anjos caídos, né? A igreja não vai julgar anjos de Deus, vai julgar anjos caídos. Mas se eles têm essa competência, ou terão essa competência de julgar o mundo e julgar os anjos, não teria competência de julgar um litígio entre dois irmãos? Precisava levar para o mundo a uma situação, uma exposição interna, escandalizando inclusive a comunhão da igreja. Um povo que pregava o amor, de repente estava buscando brigas, confusões e até botando o próprio irmão na cadeia. E Paulo ele mostra exatamente isso, que a igreja ela é diferente, e até recomenda que a pessoa até sofresse o dano do que causar escândalo ao evangelho, né? Inclusive a igreja não pode cometer injustiças, ou seja, a igreja tem competência para julgar justamente se for pela palavra de Deus, né? Temos no capítulo 6, verso do 9 ao 20, falando sobre a imoralidade sexual. Ou seja, Paulo ele mostra aqui que todos os pecados que o homem comete é fora do corpo, porém, a prostituição ela é um pecado contra o próprio corpo, principalmente porque contraria as leis do matrimônio, aonde está escrito em Gênesis 2:24, Mateus 19:6, sobre os dois se tornam uma só carne. E Paulo mostra exatamente isso, que quem tem relação
com uma prostituta se torna um com ela, enquanto que quem tem relação com a própria esposa se torna um com ela diante de Deus. Então, Paulo ele combate exatamente sobre essa imoralidade e mostra que fomos comprados por bom preço. Por isso devemos glorificar a Deus através do nosso corpo. O versículo 20 do capítulo 6 vai falar sobre isso. Capítulo 7, Paulo ele vai falar sobre o casamento. E alguns acreditam que Paulo ele era viúvo nessa época, porque ele se inclui no versículo 8. Quando fala de solteiros e viúvos, ele diz, e como eu. Ou seja, pela experiência aqui, e também por Paulo ele ter poder de voto ou votado no Sinédrio, e uma das exigências do Sinédrio era que o participante deveria ser casado. Então, quando ele votou, ou ele votava no seu testemunho, ele fala lá em Atos capítulo 26, verso 10, que quando os cristãos eram levados ao Sinédrio, Paulo votava contra eles para a morte. Então mostra que ele foi casado um tempo, e aqui ele se inclui no versículo 8 como alguém que estava sem cônjuge. Então acredita-se que Paulo estava viúvo nessa época. E Paulo responde sobre o casamento no capítulo 7 alguns pontos. Por exemplo, se não puder se conter nos impulsos sexuais, que se casem. Está no versículo 2. A mulher e o marido não se privem um do outro para o ato sexual. Está no versículo 3 e 4. Quando ele fala que o corpo de um não pertence a ele mesmo, mas pertence ao cônjuge. Lembrando que aqui não é essa privação ou essa liberdade, ela não puxa para permissividade, né? É o ato sexual lícito, é o ato sexual santificado. Hebreus vai dizer isso, capítulo 13. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Também ele levanta um outro tópico que diz: a ausência temporária do ato sexual deve ocorrer apenas em momentos de consagração e em tempos curtos, para que não caiam em tentação. Está no versículo 5. E claro que tem que haver um acordo entre os cônjuges, não pode um só decidir isso. Paulo também fala, né? Paulo dá uma sugestão, e não Deus, ele deixa claro isso, de que alguém, se pudesse conter, que vivesse como solteiro ou viúvo. É aí o versículo 8 que eu falei. Se puder, enquanto Deus diz lá em Gênesis, não é bom que o homem esteja só, Paulo ele dá aqui uma sugestão dizendo que se a pessoa puder se conter, que fique solteiro ou viúvo, porque a contração do matrimônio ele gera compromissos mútuos, privando a liberdade de outrora. Ou seja, a pessoa que é casada, ela puxa para si compromisso, principalmente com sua família, né? E lembrando que essa liberdade aqui que eu falei não é libertinagem, não é que a pessoa vai viver solteiro sendo um devasso no mundo, de jeito nenhum. Está se falando uma dedicação, uma liberdade maior para a dedicação às coisas de Deus. Aos casados, que não se separem, e se isso ocorrer, que busquem ao máximo a reconciliação. Está no verso 10 e 11, exatamente porque os dois, no ato do matrimônio, eles se tornaram um diante de Deus. Então Paulo ele esclarece aqui no sentido de que se houver separação, que não haja uma nova contração de matrimônio, mas que se lute pelo matrimônio anterior, pelo seu casamento. Sobre casais que têm um cônjuge não crente, Paulo ele orienta de que o crente não deixe o outro porque não é crente, se houver consentimento do não crente, né? Já que o crente, está escrito assim, o crente santifica o não crente. Isso não significa que o não crente agora vai ser salvo porque é casado com o crente. Significa que os filhos gerados, eles não trazem sobre si maldição. E além do que, eles podem até ser alcançados pelo evangelho através do crente. Porém, esse casamento só pode ser desfeito, né, um crente com um não crente, se o não crente abandonar o cristão. Então Paulo aqui ele autoriza esse fim desse relacionamento matrimonial e diz que o crente não foi chamado para a servidão. Versículo 15. Sobre as virgens, Paulo sugere que é bom que fiquem assim até o matrimônio, está no versículo 26, e mostra que os solteiros têm mais liberdade para fazer a obra de Deus, né? Porém, aos casados, eles têm o dever de cuidar da família, está no versículo 32 ao 40,
E isso está também em 1 Timóteo 5:8. A Bíblia diz que aqueles que não cuidam dos seus, ele nega a fé e age pior do que o infiel. Lembrando, Paulo encerra assim no versículo 29, dizendo: o tempo se abrevia, os que têm mulher sejam como se não tivessem. Aqui na realidade Paulo não está falando de um relaxamento com o matrimônio. Ele está falando exatamente de que o foco do casal seja sempre na eternidade e no reino de Deus. Mas a obrigação de cuidar do cônjuge, ela está em vários pontos bíblicos, inclusive onde eu falei 1 Timóteo 5:8. Capítulo 8, Paulo vai falar sobre a carne sacrificada a ídolos. Ou seja, na Grécia havia muitas divindades e muitos dos animais que iam para os mercados, eles haviam sido antes oferecidos, partes deles haviam sido queimadas em oferendas, né? E Paulo recomenda aos cristãos maduros a não participarem desses eventos ou de rituais pagãos, porque sempre haviam licenciosidades nesses rituais. Como vemos, Corinto é uma cidade muito promíscua, e Paulo ele recomenda exatamente nesse sentido de que os cristãos, por serem maduros, por acharem que não se contaminarão, mas eles não deveriam participar desses rituais, principalmente para que não constrangessem ou até não prejudicasse o crescimento espiritual dos novos na fé. E nesse sentido, Paulo lembra aos cristãos mais fortes que ao participarem desses comportamentos iníquos ou desses rituais, não somente pecam diante do Senhor, como também pecam contra seus próprios irmãos. Está no versículo 12 do capítulo 8. O capítulo 9, Paulo vai falar sobre o ministério assalariado. Paulo reafirma seu apostolado perante os gentios, que mesmo sem ele ter sido discípulo de Jesus com os demais, ainda assim, ele teve seu encontro e experiência com Jesus, tanto no caminho de Damasco, está lá em Atos capítulo 9, quanto em revelações, quando ele foi elevado ao terceiro céu, e a ele foi revelado coisas que ao homem não é lícito ser revelado, tão profundas que são. Em 2 Coríntios 12:4 ele mostra isso. Então ele reafirma seu ministério apostólico para os gentios, e mostra que é justo que quem trabalhe no serviço sacerdotal ou na ministração das coisas espirituais, que sejam beneficiados ou que recebam alguma compensação material. Isso está no versículo 4 ao versículo 11. Mas o que Paulo mostra é que ele abriu de mão desse direito, que é um direito, e está na lei do Antigo Testamento, mostrando que até o boi que pisa a palha, que debulha, que pisa para o debulhamento de sementes, ele tem direito de comer dali também, né? O semeador que planta é o que tem direito primeiro a colher. Então, o sustento ministerial para aqueles que pregam ou ministram as coisas espirituais, ele é de direito. Porém, Paulo, ele diz que ele prefere abrir mão desse direito que ele tinha para que não criar impedimento nenhum ao evangelho. Ou seja, as pessoas que diziam ou que não tinham condições financeiras não podiam alegar que não podiam participar das bênçãos espirituais ministradas através de Paulo, porque não podiam pagar o sustento de Paulo, não é os benefícios espirituais, é o sustento daquele que transmite os benefícios espirituais, né? Lembrando que Paulo deixou claro a regra de que aqueles que abrem mão do evangelho, ou aqueles que anunciam o evangelho, abrem mão do seu trabalho diário, quer permanente ou quer temporariamente, esses vivam do evangelho. Isso aqui é um direito adquirido. Porém, Paulo ele tinha grande constrangimento de cobrar esse direito. Ele chega a dizer que para ele é melhor morrer do que cobrar tal direito, né? Pois ele se sustentava de doações. Ele não tinha o acanhamento de receber doações, ele tinha o constrangimento de cobrar esse direito, é diferente. Então ele recebia doações e também vivia do seu próprio ofício de fazedor de tendas. Ele junto com Áquila, né, que era fabricante de tendas lá em Éfeso, em Atos capítulo 18, verso 3, na cidade de Éfeso, ele encontra um fabricante de tendas também, da sua mesma profissão. O foco de Paulo era sempre anunciar o evangelho, e é nesse capítulo que ele vai dizer que se fiz de tudo para que de todos os meios chegue a salvar alguns. Aí ele se fez de sábio para ganhar os sábios, se fez de tolo para ganhar os tolos e tal.
Porque o foco de Paulo não era glória humana, o foco de Paulo era evangelizar. E como ele mesmo diz, a mim me foi imposta essa obrigação, e ai de mim se não evangelizar, né? Lembrando também que Paulo, ele tinha um foco muito grande em agradar a Deus. Ele traz como referência os jogos istmicos, ou seja, eram jogos que eram realizados de 2 em 2 anos na cidade de Corinto. As Olimpíadas, ela era na Grécia, né? Era de 4 em 4 anos, mas aqui os jogos istmicos, eles eram em Corinto, feitos de 2 em 2 anos, e dentre a premiação estava uma coroa de louro, ou seja, de uma planta. E por essa situação, os atletas se esforçavam ao máximo para essa coroa, ou para esse galardão, que era temporário, que era perecível. Já Paulo, ele dizia, eu luto pela coroa incorruptível, né? Lembrando do binômio, pregando aos outros e perseverando na fé. Está no versículo 25. Ou seja, a gente prega o evangelho, mas a gente também se cuida espiritualmente para que não fique para trás. Capítulo 10, verso do 1 ao 13, Paulo vai mostrar o risco ou o perigo de cair, né? Ele fala sobre o povo que foi escolhido, foi tirado do Egito, foi trazido debaixo da nuvem, da travessia do mar, ou seja, todos participaram do mesmo milagre, todos comeram do mesmo maná, todos receberam a lei, ou seja, foram batizados em Moisés, né? E saciaram sua sede na água que saiu da rocha que foi ferida, né? E essa rocha representava Cristo. Porém, se corromperam, murmuraram, cobiçaram coisas mais, adotaram a idolatria e a prostituição, versículos 7 e 8 do capítulo 10. E por isso foram rejeitados por Deus. Ou seja, Paulo mostra aqui que é possível de que alguém, mesmo tendo tido tanta experiência com Deus, se não perseverar, se corromper, é rejeitado por Deus. No capítulo 10, verso 14 ao 21, Paulo retoma o assunto da proibição dos cristãos a participarem de ceias que haviam sido oferecidas a ídolos, e ele deixa claro aqui que os gentios, ou aqueles que não são cristãos, eles oferecem ou fazem suas oferendas aos próprios demônios. E por que ele atribui os ídolos a ações demoníacas? Porque esses ídolos têm como principal função tirar a adoração que pertence só a Deus, está no versículo 20. E ele faz uma comparação, inclusive, para a não participação desses rituais ou dessas ceias, com relação à ceia do Senhor. Assim como o crente se identifica na ceia do Senhor com esse sofrimento de Cristo, com esse novo nascimento, assim também aqueles que participam das ceias de oferendas, eles estavam indiretamente se identificando com aquela divindade, entre aspas, ou com aqueles demônios. Na realidade, Paulo ele cita exatamente isso. E ele fecha no versículo 21 do capítulo 10 dizendo: você não pode beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então fala aqui de uma comunhão, e por isso há essa proibição. Capítulo 10, verso 22 ao 33, Paulo vai falar sobre a liberdade cristã. Todas as coisas me são lícitas, porém nem todas as coisas convêm. E ele cita um exemplo de que se alguém for convidado para participar de uma ceia na casa de alguém, ou se for ao mercado comprar carne, que não pergunte de onde vem, né? Mas que se coma de tudo que for botado na mesa. Agora, se alguém, no meio da ceia, informar a quem foi convidado de que aquela comida era oferecida, aí quem foi convidado deveria parar de comer imediatamente. Não porque iria se sentir prejudicado ou ofendido ou que estava adorando, mas pela consciência daquele que avisou. Porque se avisou, é que ele acha que é um grande risco, um grande perigo nisso. Então, pela consciência do outro, era que o convidado deveria parar de comer. Contanto que, está no versículo 31, tudo que se fizer, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça-se para a glória de Deus. E o foco de Paulo era exatamente esse: glorificar a Deus através das ações e não provocar escândalos ao Evangelho, versículo 32. Temos aqui do capítulo 11, versículo 1 ao 16, Paulo vai falar sobre a participação das mulheres no culto, e aqui ele fala sobre o uso do véu. Ou seja, Paulo destaca que culturalmente as mulheres deveriam usar o véu nas suas reuniões.
Aqui o tempo, irmão, já está findando desse primeiro vídeo aos Coríntios, mas já a gente retoma do capítulo 11, falando sobre a participação das mulheres no culto, né? E enquanto o vídeo não corta, a gente vai falando. Lembrando que, culturalmente, as mulheres da sociedade deveriam andar com véu por uma questão de reverência ou por um sinal de decência ao marido. Quem andava descoberta nessa época, sem o véu, eram as prostitutas cultuais. E as mulheres de Corinto, as cristãs, estavam usando a liberdade que tinham no Evangelho para também deixar de usar esse véu. E Paulo ele diz, olha, volte a usar o véu, porque é o seu sinal de submissão e de reverência ao seu marido. E mostra a hierarquia das coisas com relação à ordem na criação. Primeiro Deus fez o homem, depois fez a mulher, está no versículo 8, né? E fala também sobre o versículo 11, ele parece trazer uma contradição quando diz que o varão não é sem a mulher e a mulher sem o varão. Ora, ele primeiro mostra que o homem, ele é o cabeça, ele foi criado primeiro. E agora ele, no versículo 11 ele mostra que o homem, ele sem a mulher não é alguma coisa. Na realidade, esse foco aqui do versículo 11 está relacionado à procriação, ou seja, o homem não nasce sem mulher. Mas inicialmente o homem, ele foi criado primeiro e da costela do